Hebreus, capítulo 5, versículos de 1 a 10, diz assim a palavra do nosso Deus: Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para que todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, Pai, nós estamos com a Tua palavra aberta, Deus. Palavra que é tão preciosa para nós, que nos deu vida, trazendo-nos o conhecimento de Jesus, à medida que o Espírito aplicou aos nossos corações para encher-nos de luz, de entendimento, de confiança no Senhor Jesus. E assim, ó Deus, podemos caminhar e a cada dia, por meio dela, o Senhor também tem dado vida aos nossos ossos, tem continuado a nutrir as nossas almas, tem, ó Deus, nos alimentado de tantas maneiras, de uma maneira muito especial, fazendo-nos conhecer a vontade do Senhor para as nossas vidas, o Teu santo propósito para nós, ó Pai. E nesta noite, diante desta porção que nos fala tão gloriosamente de Jesus, como nosso sumo sacerdote, como o melhor sumo sacerdote, o perfeito, o definitivo, aquele que de fato foi reservado para nós como nosso Salvador. Ó Deus, que nós possamos crescer em conhecê-lo, crescer no nosso entendimento, ó Pai, na nossa desesperada necessidade que temos de Jesus. Ó Deus, que os nossos afetos, que as nossas afeições todas possam ser trabalhadas pelo Teu Espírito com a exposição desta palavra, de maneira que não apenas o nosso conhecimento sobre Jesus aumente, mas que o nosso amor por Ele, que nos amou tanto, que nos ama infinitamente, que é o amado das nossas almas, que este amor por Ele possa crescer, ó Pai, e sairmos daqui para viver vidas onde Jesus é mais importante para nós do que era até pouco tempo atrás, até poucas horas atrás. Que esta importância e influência dele possa crescer sobre as nossas vidas. Esse é o desejo nosso nesta noite. É o que te pedimos na tua direção agora. E te pedimos o nome dele, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, ó Deus. Neste sermão, eu espero encorajar você de que Jesus é a maior influência possível. Ele é a maior ajuda de que precisamos. Ter Jesus como a nossa influência significará tudo para nós. E este é o objetivo nosso nesta noite. É olhar para esse texto que vai abrir uma nova sessão do livro que nós estamos expondo. A partir de hoje até o capítulo 10, a sessão de Hebreus estará se ocupando exclusivamente do tema de Jesus
como nosso grande sumo sacerdote. E nestas mensagens, nestes domingos, nós estaremos olhando para isso, para a influência de Jesus sobre nós, como nosso melhor sacerdote. Hebreus, ele é o único livro do Novo Testamento que ensina que Jesus, ele é o nosso grande sumo sacerdote. E ele faz isso, obviamente, porque a intenção do autor, como nós já temos ouvido várias vezes nestas mensagens, é a de lidar com um grupo de crentes hebreus que estavam cogitando voltar às raízes do judaísmo. Ou seja, a expressão era um tanto mais necessária de ser explorada a este grupo em específico, pastoralmente, por conta das suas ligações com a tradição judaica e com a forte ênfase ou apelo dessa expressão, a da figura dos sacerdotes do Antigo Testamento, para estes crentes. Talvez você olhe para sessões como essas que nós começamos hoje, mais teóricas, a respeito de um tema que é muito mais forte na mente de um judeu do que da nossa mente hoje, e de alguma maneira você pense, nós não poderíamos, pastor, estudar algo mais prático? Eu estou lutando no meu casamento, eu estou tentando criar filhos neste mundo louco, eu estou lutando com problemas pessoais, eu tenho pecados que estão me matando, e nós vamos, como o Senhor está dizendo, mergulhar em 6 capítulos que tratam de Jesus como nosso grande sumo sacerdote. O Senhor não tem nada melhor para pregar nos próximos domingos? Essa pode ser a tentação de muitas pessoas, especialmente aqueles que estão sendo movidos pelo que nós falamos de manhã, pelos nossos algoritmos pessoais de seletividade em relação à Escritura e à pregação. Mas eu gostaria de deixar as palavras de Donald Wagner para vocês, um grande estudioso do Novo Testamento, um dos melhores comentaristas de Hebreus. E ele diz assim: até que se obtenha um senso adequado da esmagadora majestade do Deus Santo, e simultaneamente um verdadeiro senso de pecaminosidade e indignidade, não se está em posição de compreender ou apreciar a importância dos sacerdotes e seu trabalho. O nosso fracasso nestes 2 pontos provavelmente é o que torna a ideia de sacerdócio pouco familiar e sem significado ou significado aparente. Uma das razões pelas quais o Antigo Testamento ele é indispensável para a compreensão do Novo Testamento está justamente aqui. Pois, por um lado, ele nos dá uma noção da soberania, majestade e poder de Deus. E por outro, ele nos confronta com a realidade das falhas e necessidades humanas. À luz desses 2 pontos, a importância dos sacrifícios e dos sacerdotes emerge prontamente. E João Calvino, ele vai abrir as institutas da religião cristã, falando justamente que esta combinação perfeita do Evangelho no Antigo e Novo Testamentos apresentam-nos quem Deus é e quem nós somos, para fazer entender a desesperada condição nossa de miséria e de pecado, que gerou a necessidade, não apenas da natureza do trabalho dos sacerdotes no Antigo Testamento, mas para aquilo que eles apontavam, para a grandiosa necessidade de uma obra salvadora que consistisse na terrível morte de Jesus. A nossa dificuldade em nossos dias é que tudo isso tem sido tratado com muito eufemismo. As pessoas hoje em dia, elas estão se acostumando com um tipo de evangelho empacotado, enfeitado, aliviado em seu peso de glória, em seu peso, em sua grandeza de verdades tão assustadoras, ao mesmo tempo em que são tão belas. Então, meus irmãos, é importante que nós entendamos que estas verdades aqui, elas são intencionalmente apresentadas pelo autor para estes ouvintes originais deles, porque eles cogitavam deixar Jesus, porque eles não estavam entendendo a grandeza e a importância
e a unicidade da figura de Jesus como Redentor e como Salvador. E talvez o nosso pecado hoje seja, se não igual, se não semelhante ao deles, mas o de estar tornando uma visão de Jesus como nosso Salvador em algo reduzido, diminuído em sua importância e em sua grandeza. Por isso precisamos destas verdades, das verdades mais importantes a serem aprendidas no Evangelho e nas Escrituras. O crescimento na vida cristã requer uma compreensão mais clara de quem Deus é e de quem nós somos. E o que leva o nosso desespero para que possamos correr à cruz de Jesus são esses conhecimentos. É por isso que Paulo ele glorificou a cruz lá em Gálatas 6,14. Ele viu Deus como aquele que habita em luz inacessível. E ele se viu como o principal dos pecadores e viu a cruz como o lugar onde ele encontrou misericórdia e tinha nestas coisas aquilo que era precioso e aquilo que ele deveria, com o que ele deveria gastar o seu tempo. O problema é que muitas vezes nós achamos que deveríamos gastar mais tempo com regrinhas sobre criar filhos, ou com regrinhas sobre comunicar melhor no casamento. Isso, meus irmãos, são muito próximos de serem apenas programas de aperfeiçoamento moral. O que nós precisamos é de Jesus. O que nós precisamos é da cruz, é do Evangelho, porque é daí que todas as coisas irão fluir e florescer. Marido melhor vai surgir de Jesus. Marido melhor vai florescer a partir do Evangelho, e não de regrinhas, e não de programas de aperfeiçoamento moral. É por isso que o autor entende que sim, nós devemos passar os próximos domingos nos ocupando do tema de Jesus como nosso grande sumo sacerdote. E nesta noite, nós começaremos olhando para esse texto, e em primeiro lugar, percebendo a maneira como ele está estabelecendo aqui o contraste entre a figura importante dos sacerdotes do Antigo Testamento e a figura de Jesus como o melhor sumo sacerdote. Como, na verdade, aquele para a quem todos esses outros apontavam. E ele começa nos versículos de 1 a 4, falando sobre as qualificações do sumo sacerdócio do Antigo Testamento. Nos versos de 1 a 4, nós temos 3 qualificações para os sacerdotes aarônicos. O seu trabalho, no verso 1, a sua identificação com o povo, nos versículos 2 e 3, e a sua designação ou nomeação, no verso 4. Nos versículos de 5 a 10, o autor ele fará um contraste, mostrando numa ordem inversa desses primeiros 4 versículos, como Jesus ele cumpre essas qualificações dos sacerdócios do Antigo Testamento, e ele excede a estes em grandeza, em glória, em preenchimento de todas essas exigências. Como sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que é a expressão repetida aqui algumas vezes no texto, é a puxada de salmos que nós já citamos, quando da exposição do capítulo 2, e que serão mencionados hoje novamente. Então ele começa dizendo que a primeira qualificação dos sacerdotes aarônicos estava relacionada à obra que eles exerciam. O versículo 1 ele diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Meus irmãos, uma coisa importante é que ainda hoje nós temos pessoas que se consideram sacerdotes. Nós temos os padres romanistas, que se entendem como mediadores entre Deus e os homens. Uma das explicações básicas desse pensamento deles, a prova é a confissão auricular, que os fiéis católicos romanos fazem aos padres, né, como se não pudessem fazer suas confissões, como vocês acabaram de fazer aqui há pouco. Né? Há outras coisas. Mas há um grande equívoco, não apenas em padres romanistas, que ainda se veem como sacerdotes aarônicos, mas até mesmo figuras de pastores pentecostais e neopentecostais, que assim também se veem. Eu já vi até pastor presbiteriano com influência pentecostal pensando da mesma maneira: eu sou um sacerdote.
e crendo como um mediador entre Deus e os homens. Isto é um terrível equívoco teológico. Mas o fato é que o sacerdote no Antigo Testamento, ele é um pouco, e ele é bem diferente da ideia que estes, digamos, autoproclamados sacerdotes de hoje, porque eles não eram alguém para falar às pessoas, para as pessoas. A figura do sacerdote era de alguém que falava pelas pessoas, não para elas. Eles sempre estavam de costas para o povo. Não porque o povo não fosse importante para eles. Ah, não. Eram muito importantes para eles. Mas porque o seu trabalho não consistia em pregar, ensinar, liderar. Não tinha nada a ver com as coisas pastorais que nós fazemos e que até mesmo um padre também romanista faz a seus modos. Ele tinha que falar por eles, em lugar deles. Eles tinham que sentir a sua dor, carregar seus fardos. Um sacerdote precisava sitiar os céus por aqueles que representava, orar por eles, oferecer sacrifício por eles. Isso é o que um sacerdote arônico fazia no Antigo Testamento. E há duas coisas que o nosso texto aponta que eram necessárias para um sacerdote, que um sacerdote precisava ter. Ele tinha que ser, ao mesmo tempo, como nós e diferente de nós. São necessários, meus irmãos, pela separação entre Deus e os homens por causa do pecado. A figura do sacerdote como este mediador, como este representante das pessoas, foi estabelecida por Deus porque o pecado trouxe uma terrível separação e distância entre um Deus santo, perfeito, e homens, e esta humanidade completamente arrasada pelo pecado. E então o verso 4, que nós veremos mais à frente, ele fala que houve essa necessidade que Deus designasse alguns homens que estariam nesta posição, muito restrita, muito cheia de prescrições e cuidados, para que eles pudessem representar estes homens, estas mulheres, este povo totalmente separado de Deus, por causa dos seus pecados. E então, em favor dos homens, como diz o texto, nas coisas pertencentes a Deus, a fim de oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Fato era que nenhum judeu era livre para entrar no Santo dos Santos, para se encontrar diretamente com Deus. Mesmo o sumo sacerdote só podia entrar lá uma vez por ano no dia da expiação, e com muito cuidado. Do contrário, ele seria morto instantaneamente pelo próprio Deus. Há algumas coisas estranhas no sacerdotalismo neopentecostal, porque, por exemplo, não sei se vocês se lembram, há uma música que diz: no Santo dos Santos, a tua fumaça me encobre, é o meu lugar secreto. É uma mistureba, porque é uma música cantada sob os nossos tempos, na época da cruz, e cantando sombras do Antigo Testamento, e totalmente distante do que significava o comparecimento ao Santo dos Santos. Quando eu fui iniciar o pastoreio em uma igreja anterior, onde eu trabalhei, a equipe de música gostava, amava, cantava demais essa música. Eu falei: meus irmãos, não dá para a gente ficar cantando erro e cantando bobagem. O que é indigno de Deus não engrandece a Deus, não louva a Deus. Mas é uma dificuldade muito grande, porque as pessoas elas se encantam com aspectos melódicos, principalmente com o sucesso que a música faz. Isso vira um grudezinho para eles, é difícil tirar. Mas isso mostra muito do senso comum, do pensamento comum, o tão distante da compreensão que nós estamos, especialmente o meu neopentecostal está, de entender o regime sacerdotal do Antigo Testamento, de entender as coisas que aconteciam ali, e o peso e a gravidade do que estava envolvido nestas coisas ali. O texto está falando aqui de dons e sacrifícios. É uma descrição geral para todas as ofertas designadas por Deus. Todo o regime de ofertório que era prestado, então, de maneiras específicas, pela prescrição de Deus ali para eles. E a tarefa dos sacerdotes era
fazer tais oferendas, tais sacrifícios e ofertas. E somente os sacerdotes, eles foram designados para fazer essas ofertas a Deus em favor do povo. E quando alguém que não era designado tentou fazer, houve problema. Vocês se lembram que Saul, primeiro rei de Israel, ele tentou se enveredar nas funções do sacerdócio, e isso teve como consequência para ele, a sua reprovação como linhagem real, e a linhagem real foi passada a Davi. Não apenas ele, mas o piedoso rei Uzias também quis fazer ofertas de maneira inapropriada pela sua posição como rei. E isso teve consequências para ele, Deus tornando um leproso, fazendo-o ter lepra. Então, isso era permitido tão somente, exclusivamente àqueles que eram designados para este ofício. Todo o sistema sacrificial judaico, especialmente o grande dia da expiação, tinha, obviamente, um propósito, tinha um significado a ser declarado. Destacou, meus irmãos, o problema da pecaminosidade humana na presença de um Deus santo. A grande ideia em torno do sistema sacrificial era gritar o evangelho nos ouvidos dos judeus e dizer a eles da gravidade do pecado, da gravidade da distância que existe entre Deus santo e homem pecador. Sem o sacrifício apropriado, os pecadores não poderiam se aproximar de Deus ou se reconciliar com Ele. Era isso que estava sendo proclamado e anunciado através de todo esse sistema sacrificial e com olhares para o futuro. Havia coisas, obviamente, que tocavam o tempo e que eram temporais ali, mas havia uma carga muito maior destas coisas apontando para o futuro, apontando para aquele que deveria de fato ser a solução para todo esse problema. O grande sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então Deus desenhou tudo isso para já proclamar o Evangelho, projetando tudo isso para apontar adiante para a pessoa e para a obra de Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus, que se ofereceu como o sacrifício perfeito e o sacrifício final pelos nossos pecados. E é por isso que é tão grave, é por isso que é tão ofensivo, é por isso que é tão profanador você hoje lançar as mãos das sombras do Antigo Testamento, ao invés de declarar a cruz e o Evangelho. É por isso que é tão assustador nós vermos as práticas judaizantes de igrejas neopentecostais e até mesmo em lugares de igrejas ditas históricas e reformadas, reivindicando símbolos judaicos, sombras do Antigo Testamento, ao invés de nós falarmos da cruz, falarmos de Cristo, de cantarmos o Evangelho das canções que nós acabamos de cantar. Porque tudo o que existia lá atrás apontava para o Monte Calvário, apontava para Jesus. E hoje parece que as pessoas não estão satisfeitas com Jesus, não estão satisfeitas com a cruz, com o Evangelho, e elas querem todos estes símbolos e sombras de volta. Meu irmão e minha irmã, estas coisas foram apresentadas para você entender que você não pode se reconciliar com Deus até que veja a sua grande necessidade como pecador diante de você. Entender que diante da sua santa presença, da santa presença de Deus, você está desesperadamente sem auxílio, sem influência, largado, completamente, inteiramente largado, até que Jesus venha como a sua grande influência, como aquele que é o teu amigo no lugar certo, na hora certa. E muito mais do que isso, como falamos de manhã, não apenas um amigo, mas um rei, a grande autoridade. Imagine para vocês, se vocês ficam felizes de repente terem alguém precisando de uma consulta para sua esposa, você tem uma enfermeira, alguém ali dentro do hospital, um médico e tudo mais, e você descobre que não, na verdade, o dono do hospital é que é a minha influência e o meu amigo, né? Lá no Pará a gente costumava brincar, a gente dizia que melhor do que ser amigo dos porcos é ser amigo do dono dos porcos.
Eu não sei se vocês conhecem essa expressão de roceiro, né? E Jesus é este que de fato resolve o maior, o mais grave, o mais sério de todos os problemas da humanidade e a maior de todas as nossas necessidades. Lembre-se, o Evangelho não é: se você tem alguns problemas, tente Jesus, Ele pode ajudar você. Não, o Evangelho tem a ver com a nossa alienação fundamental de Deus por causa de nossos pecados, e de que a provisão graciosa que Deus fez para que você retome uma relação de comunhão, de amor, de vida com Ele, é através do Filho dEle, de Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote. Ele é a nossa reconexão, religação com Deus, com o nosso Criador. Isso é o Evangelho. E é isso que as qualificações do sacerdócio no Antigo Testamento começam a nos apresentar sobre o Evangelho. Mas os versículos 2 e 3, eles também falam da identificação do sumo sacerdote com o povo. Ele diz: e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Os sumos sacerdotes judeus, eles podiam entender o problema dos pecadores, porque antes que eles pudessem entrar no Santo dos Santos para expiar os pecados do povo, eles tinham que oferecer um sacrifício pelos seus próprios pecados. Eles eram como eles. O texto de Levítico 16, verso 6 e Hebreus 7 vai nos falar sobre isso. A consciência de suas próprias fraquezas permitiu aos sacerdotes levitas tratar gentilmente com os ignorantes e os mal orientados. A palavra grega aqui usada para essa tradução condoer-se, ela significa tratar gentilmente, de maneira literal. Significava o caminho do meio entre a apatia e a raiva. Um equilíbrio de afeição em relação àquele ignorante pecador que está diante de você. O sacerdote, então, com base nesse sentimento que é dito que eles podiam praticar, ele não deveria agir com indiferença em relação ao pecado, mas ele também não deveria ser duro com os pecadores arrependidos, pois ele sabia por experiência própria como nós somos propensos a pecar. Eles também eram pecadores. Então esta identificação era uma coisa importante no regime do sacerdócio arônico. Mas o verso 4, ele nos fala da nomeação ou designação do sumo sacerdote. O texto diz que ele não assume isso, mas ele deve ser chamado por Deus. Isso, meus irmãos, é importante porque nós vivemos uma época de muita autoproclamação. As pessoas estão levando ainda hoje, e eu acredito que vai piorar, não estão levando a sério a questão de que Deus ordena as coisas dele. Então a nomeação, ela, por mais que tivesse se transformado em uma bagunça no primeiro século, a ocasião em que o autor aqui está escrevendo, o autor ignora isso. Porque no primeiro século, o sacerdócio judaico, ele já tinha se degenerado a tal ponto que era de nomeação política. Já não mais seguia os moldes originais. E o autor, então, ele ignora isso e ele volta à maneira original. E ele deixa claro que Deus chamou Arão para o cargo de sumo sacerdote lá em Êxodo, capítulo 28, versículos 1 a 3. E ele serviu de exemplo para todos os que se seguiram depois dele, com esse mesmo padrão. E interessante porque a nomeação de Arão foi questionada, e Deus, ele confirma a nomeação de Arão diante da rebelião de Coré, que acusou Moisés e Arão de se autonomearem, lá em Números capítulo 16, versículos 1 a 35. E Deus mostrou aos rebeldes e a todo Israel
que ele, Deus, havia designado Moisés e Arão para as suas funções. E ele fez com que o solo se abrisse, engolisse os rebeldes e suas famílias. E quando alguns da congregação reclamaram ainda desse julgamento de Deus, Deus irrompeu uma praga e matou mais 14.000, para deixar claro que a nomeação era dele. Ele estava designando Arão como sacerdote. Meus irmãos, por mais que seja dura a expressão destes textos, foi uma lição muito sóbria da parte do próprio Deus, para que eles entendessem a seriedade, a gravidade deste ofício. E de que ninguém pode ousar aproximar-se de Deus da maneira que o próprio homem escolher. A única maneira de se aproximar de Deus é através da escolha de Deus, da nomeação e da designação de Deus, por meio de seu mediador ordenado. No Antigo Testamento, esse mediador era o sacerdote. Mas o fato de que todos esses sacerdotes eram pecadores, isto apontava para a inadequação desta, digamos, antiga aliança, e a necessidade de que de fato viesse o perfeito sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. E então o autor ele chega agora no ponto em que ele vai fazer o caminho de volta, para mostrar que Jesus, ele não apenas cumpriu todos esses requisitos, essas exigências, ele preenche estas qualificações, mas ele as excede, e as excede em muito. Então, meus irmãos, os versos de 5 a 10 nos trazem isso. O autor, ele mostra aqui como Jesus não apenas cumpre estes requisitos do sacerdócio arônico, mas os supera, e supera para sempre. Nesta expressão aqui, interessante, repetida pelo autor e pensada dos Salmos, a de que ele é um sacerdote para sempre de acordo com a ordem de Melquisedeque. Um tema que nós vamos compreender melhor daqui a alguns domingos na exposição do capítulo 7. E ele apresenta as qualificações de Jesus numa ordem inversa a que ele veio até aqui, fazendo o caminho de volta de onde ele havia parado até voltar ao começo. Então ele começa falando da nomeação de Jesus como sumo sacerdote. Os versículos 5 e 6, ele diz que ele não tomou sobre si, mas Deus o designou como sacerdote de acordo com esta ordem diferente, a ordem de Melquisedeque. Aqui ele está, como eu disse, fazendo uma citação do Salmo 2, versículo 7, o que ele já havia feito no capítulo 1, versículo 5, para mostrar que, embora Cristo seja o Filho de Deus, em um relacionamento único com o Pai e eterno, ele não glorificou a si mesmo, tomando para si o ofício de sumo sacerdote. O Pai o deu. Foi uma designação do próprio Pai que fez Jesus alcançar este posto e este ofício. O Pai o designou como tal, e não no sentido humano limitado dos sacerdotes arônicos, mas como diz aqui a expressão, segundo a ordem de Melquisedeque, pensada do Salmo 110, versículo 4, ele o faz numa ordem distinta, e para definir Jesus como sumo sacerdote perfeito, e o será eternamente. O Salmo 110, no versículo 1, ele mostra que a posição exaltada do Filho é estar assentado à direita de Deus Pai, à destra de Deus Pai, em um lugar de governo soberano, em um lugar não apenas de glória, mas de soberania, de autoridade. Mas o Salmo, ele prossegue mostrando que neste Messias, uma combinação, uma união entre os ofícios de rei e de sacerdote. Jesus não apenas ele ascendeu gloriosamente como o rei, e nós explicamos um pouquinho hoje de manhã a figura de Jesus como o rei perfeito, o representante de todo o seu povo, mas
ele foi designado sacerdote e sumo sacerdote de seu povo. E há uma união entre estes dois ofícios. O que não acontecia, por exemplo, no sacerdócio humano. Nós mencionamos há pouco que os reis que se atreveram a exercer funções sacerdotais tiveram problemas. Diferentemente, o nosso Senhor Jesus, ele não apenas já era o profeta, e ascendeu como rei, e agora também é designado por Deus à destra dele como sumo sacerdote, de maneira que os seus 3 ofícios estão unidos nele. E assim ele tem não apenas soberania, autoridade, governo, cuidado, mas todas as coisas sobre o seu povo. O objetivo destas 2 citações do Salmo é aqui mostrar para a gente que Jesus ele não se atreveu a assumir o cargo de sumo sacerdote por própria autoridade, mas Deus, o Pai, o designou para este lugar. Ele não é um usurpador. Ele é de fato um conquistador, mas vamos entender isso um pouco mais à frente. Qual a natureza da conquista de Jesus, por exemplo, sobre a morte? Mas ele recebe, como que num reconhecimento do Pai, do seu glorioso mérito, do reconhecimento do seu glorioso preenchimento definitivo de toda a qualificação necessária para estar nesta posição. Então, Jesus é definitivamente nomeado, designado pelo Pai como nosso sumo sacerdote. Mas o texto prossegue agora para falar da identificação dele como nosso sumo sacerdote conosco. O texto diz que ele orou e ele aprendeu a obediência por meio do que ele sofreu. Versículos 7 e 8. Vejam comigo novamente os versículos 7 e 8. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Meus irmãos, estes versículos, eles complementam ou detalham o que nós vimos no capítulo 4, versículo 15. Volte um pouquinho na sua Bíblia. Ele diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Nós já cantamos isso hoje, com sentimentos de gratidão no coração, por termos sido amados desta forma. Ele experimentou nos dias da sua carne o que se refere aqui à sua vida terrena, para mostrar a sua qualidade de sumo sacerdote empático, simpático, envolvido com a história daqueles que representa. Estes versículos, eles provam que Jesus ele pode simpatizar-se de fato com nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas como nós somos, mas sem pecado. Semelhante aos sacerdotes levíticos, Jesus podia identificar-se com as fraquezas do povo que representava, mas ao contrário deles, ele não tinha pecado próprio. Meus irmãos, o versículo 7, ele aponta aqui para nós especialmente o momento de agonia de Jesus lá no jardim do Getsêmani. Enquanto Jesus ele lutava com a perspectiva iminente de levar os nossos pecados sobre ele. Mas a luta mais intensa no coração, na carne de Jesus no jardim, não foi apenas pela agonia física da crucificação que estava próxima. Mas a profunda e a mais dolorosa sensação de Jesus é que ele estava lutando com o pensamento de ser separado do Pai enquanto ele carregava os nossos pecados. Isso foi tão intenso que ele literalmente suou sangue.
Imagine o filho que as palavras do versículos 5 e 6 nos apresentam como tendo uma relação tão especial com o Pai, eterna. Estar tão próximo de ser, provisoriamente que seja, separado do Pai. Olha o que diz os versículos 5 e 6. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: olha só, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O mesmo filho em quem no batismo o Pai disse: este é o filho amado em quem eu me comprazo. Então Jesus, ele experimentou uma dor terrível, profunda, inimaginável em sua humanidade, porque naquele momento ele estava muito próximo de experimentar a dor da separação do Pai. O sofrimento de Jesus, portanto, meus irmãos, ali naquele jardim e na cruz, foi mais intenso do que nós jamais poderemos imaginar. Porque nós não sabemos como foi ser um com o Pai desde toda a eternidade e ser separado dele nesta hora terrível. Nós não conseguimos sequer começar a imaginar o tamanho desta dor. O ponto do autor aqui para nós é que Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito, e ele supera isso em tudo o que é possível em termos de análise, pois suas orações, sua obediência por meio de seus sofrimentos, mostram que ele pode simpatizar conosco em nossos sofrimentos, muito além da própria potência dos nossos sofrimentos. Portanto, nós devemos, em continuidade ao que era a exortação do autor na mensagem passada, obedientemente perseverar em qualquer provação por meio das orações a Jesus. Porque nele nós encontramos a ajuda confiável, a melhor, a insuperável ajuda de um sacerdote perfeito. E o autor, então, finalmente, ele nos leva ao fato de que a obra de Jesus é a obra de um sacerdote perfeito. Os versículos 9 e 10 nos trazem isso. Ele diz: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Tendo sido aperfeiçoado, não implica, meus irmãos, aqui que Jesus não fosse perfeito, que ele fosse imperfeito. Em vez disso, a ideia é de que a experiência de sofrimento, de humilhação do servo sofredor, do nosso Senhor Jesus, de obedientemente ir até a morte como ele foi, definitivamente o qualificou grandiosamente, de maneira inigualável, insuperável, única como o nosso Salvador. Como nós já havíamos visto no capítulo 2, versículo 10. E a salvação eterna aqui, afirmada pelo autor, é um contraste com a natureza temporária dos sacrifícios do Antigo Testamento, que nunca, jamais poderiam abrir e tornar perfeitos aquilo que só a obra de Jesus foi capaz de fazer. Nenhum daqueles sacrifícios do Antigo Testamento, eles tinham um valor intrínseco para estabelecer uma salvação eterna. Todos foram feitos pela fé, apontando para o futuro, para a obra que Jesus de fato realizou, esta sim, a obra perfeita. E a obra que definitivamente trouxe salvação, não apenas para aqueles que viveram pós Jesus, mas para todos os que olharam para Ele, para o futuro, com fé. Abraão foi salvo na cruz do Calvário, muitos anos depois. Esta é a coisa que está sendo dita-nos aqui sobre a obra perfeita de Jesus. E uma coisa importante que o texto está destacando é que você não pode separar a fé salvadora da fé obediente, ou a incredulidade da desobediência. Nós veremos mais sobre isso ao longo desta carta, deste livro.
Mas há um ponto que precisa ser reforçado para os irmãos. Aqueles que realmente creem em Jesus como Salvador, eles vivem em obediência a Ele como seu Senhor. Aqueles que afirmam crer, mas que vivem em desobediência a Ele, a verdade sobre estes está em Mateus capítulo 7, versículos 21 e 23, eles não são verdadeiramente salvos. Então o versículo 10, ele está nos concluindo para dizer que a designação de Deus e Jesus como sumo sacerdote o coloca numa categoria própria, acima dos sacerdotes levíticos, dos sacerdotes do Antigo Testamento. Isso será mais explicado no capítulo 7, como eu já disse. E o seu objetivo é pura e simplesmente dizer a mim e a você esta noite, mostrando-nos que Jesus Cristo cumpre perfeitamente as qualificações para ser o nosso representante diante de Deus. E Ele as excede em tudo, e mais, de maneira gloriosa, de uma maneira inigualável, de uma maneira incrível. Ele é a influência mais importante da nossa vida. Ele é o nome mais importante da nossa vida. As nossas esposas, os nossos filhos, amigos influentes no governo, em hospitais, em qualquer lugar que você possa ter, nada, nem ninguém, jamais deveria vir à sua mente o tempo todo como sendo a sua maior influência. Jesus é a sua maior influência. E nós temos algumas aplicações para concluir. Em primeiro lugar, meus irmãos, o nosso pecado, ele é terrivelmente hediondo. E Deus, por conta disso, exigiu nada menos do que a morte do seu próprio Filho, o seu Filho perfeito e sem pecado, como a única solução para esse terrível pecado. E eu quero lhe dizer esta noite que qualquer crença que despreza, diminua, torne algum tipo de eufemismo o pensamento seu a respeito da necessidade de Cristo, da sua morte, do Evangelho, que isso é uma terrível ofensa, uma profanação terrível contra uma obra tão grandiosa. Jamais, sob qualquer medida, que seus pensamentos e suas práticas possam diminuir a obra de Jesus. Uma maneira prática, não confie em outra coisa para a criação dos seus filhos. Creia em Jesus, creia no Evangelho, confie única e exclusivamente no Evangelho. Se você está confiando nas regrinhas, nos métodos, nos manuais, nos procedimentos e programas de aperfeiçoamento moral do Instagram, e não no Evangelho, eu estou dizendo para você esta noite, você está profanando a obra de Jesus. Se você não confia em outra coisa, para que o coração do seu filho mude, que não a obra de Cristo e a sua pessoa, você está profanando a cruz. Não confie nas gurus e nos gurus de Instagram, nos cursinhos com suas listinhas de não sei quantos passos. Tudo isso é mais do mesmo, são programas de aperfeiçoamento moral que levam você para longe do Evangelho. Em segundo lugar, se a ira de Deus contra o pecado é tão terrível, então precisamos fugir para a cruz em busca de refúgio e viver ali diariamente. Nós não precisamos do Evangelho uma vez e de vez em quando. Nós precisamos do Evangelho permanentemente. Foi isso que o apóstolo Paulo quis presentear como um dom presente aos irmãos de Roma, quando ele expôs de maneira gloriosa a carta aos Romanos. Fazer entender que o Evangelho não é apenas necessário para aqueles que ainda não se converteram, mas o Evangelho é uma necessidade básica, vital, é o sangue dos crentes para a permanente vida diária. Todo instante, cada segundo você se sustenta na pessoa e na obra de Jesus. Não há como você se manter na vida cristã, passando alguns segundos desligados disso, do Evangelho, de Jesus, da sua pessoa, da sua obra. Segundo, em terceiro lugar, a oração e a fé obediente estão inextricavelmente ligadas. Jesus, ele orou no jardim do Getsêmani para que ele pudesse obedecer ao Pai.
Oração e obediência estavam na vida de Jesus ligadas. Ele diz em Lucas 22:40, orai para que não entreis em tentação. E nós devemos seguir Jesus nisso. Em sua vida de oração, se nós desejamos segui-lo em obediência ao Pai. Ele deu o modelo para a gente. Em quarto lugar, o amor de Deus por nós não impede que Ele nos leve a grandes provações. O Pai amava o Filho, mas a cruz foi o destino do Filho. Ele nos ama e ainda assim Ele nos leva à glória através de muitos sofrimentos. John Piper, ele observa o seguinte, ele diz que ninguém nunca disse que aprendeu suas lições mais profundas da vida, ou teve seus encontros mais doces com Deus em dias ensolarados. As pessoas se aprofundam com Deus quando a seca vem. E o Mackintosh, comentando sobre a morte de Lázaro em João 11, ele diz que nunca interprete o amor de Deus por suas circunstâncias, mas sempre interprete suas circunstâncias pelo seu amor. Quinto lugar, sentir emoções profundas durante as provações não é errado, mas nós devemos submeter nossas emoções à vontade de Deus. Nós costumamos ouvir que as emoções elas não estão certas nem erradas. Emoções simplesmente são o que são. Meus irmãos, há a verdade e a mentira aqui. A verdade é que nós não devemos negar as emoções, elas são reais. Nós estamos experimentando e provando elas o tempo todo. O erro é que suas emoções elas podem ser aceitáveis aos olhos de Deus ou podem ser pecaminosas aos olhos de Deus. O luto, por exemplo, o luto é um momento de perda aceitável. Injuriar a Deus ou ser amargo para com Ele por conta da perda é pecaminoso. Embora Deus nos despoje de tudo, como Ele fez com Jó, nós devemos, através de nossas lágrimas, dizer como Jó disse: o Senhor Deus e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em sexto lugar, como Deus respondeu às orações de Cristo por libertação, por meio da morte e ressurreição. Por isso que Jesus ele é um conquistador, mas um conquistador que conquistou junto com o poder do Pai, orando ao Pai e recebendo resposta do Pai. Assim nós podemos confiar que a sua resposta às nossas próprias orações é segundo os seus planos perfeitos. Alguns eles até dizem que nós não oraremos uma oração apropriada quando nós dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade. Eles dizem que devemos ser ousados para pedir a Deus o que queremos e fazer uma reivindicação disso pela fé. Parece, porém, que Jesus ele não entendeu dessa maneira. Ele orou ao contrário do que pensam estes decretistas da teologia da prosperidade e da confissão positiva. Ele diz em Lucas 22:42, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Deus respondeu à oração de Jesus, sustentando através da cruz, e através da ressurreição, e ascendendo aos céus, e não apenas fazendo dele o Rei glorioso, mas também o nosso grande sumo sacerdote. E lá, hoje, à destra de Deus Pai, assentado nos céus, nós temos o nosso grande sumo sacerdote, que é infinitamente santo, mas que nos media, e nos reaproxima e nos religa, nós pecadores, através desta sua obra de nos redimir, nos lavar e nos salvar, e de nos purificar dos nossos pecados. Por isso, meus queridos, fujam para Ele, para a salvação, e vivam diariamente aos pés da cruz dele, porque não há lugar melhor, mais seguro, mais cheio de provisão, de graça e de misericórdia. Nós podemos sim, com ousadia,
nos achegando à presença de Deus, através de Jesus Cristo, a presença do nosso grande sumo sacerdote, onde nós encontramos todo o cuidado, toda a empatia, toda a simpatia por nós, de que tanto precisamos. Que Deus nos abençoe.